A Fernanda tinha deixado claro que ela ia confundir bem a cabeça de todos lá, especialmente a da Alane, com quem ela tem uma rivalidade declarada. A Fernanda não pretende mandar a Alane pro paredão, pelo menos essa é a ideia. Ela ainda tá na dúvida se vai na Bia ou agora na Yasmin. Só que a Yasmin meio que foi uma surpresa, né? E tudo porque o Rodriguinho deu a ideia pra ela dar aquela despertada no jogo. Também, né, pra ela se ligar que o jogo dela tá horrível e muito mal posicionado. Mas eu acho que quem pegou mais essa surpresa nem foi a própria Yasmin, foi a Denisiane. Ela aparentemente não gostou de saber que ela é um alvo e que potencialmente poderia ir parar no paredão, porque as coisas mudaram agora. Mas eu acho também que não vai mudar lá muita coisa para Denisiane, a menos que a Fernanda de alguma maneira tente separar o casalzinho, o que também não vai acontecer, mas ainda assim os dois estão bem chatos. A Fernanda não titubeou em nenhum momento na hora de escolher em quem ela ia colocar as pulseiras da mira. Ela já foi direto para Denisiane, para Yasmin, para Bia e para Alane. A Bia chamou a Fernanda de falsa e eu só queria entender o porquê. Afinal, as duas não são amigas. Aí sim, soou como forçação de barra mesmo. Obrigada, falsa! Bora! Ai, pega o desodorante. Ai, como é falsa. Obrigada, Brasil. Obrigada. Obrigada. Faz. Quer um desodorante, um creminho, um pedacinho pra fazer um VT? E a Alane levantando a perna e levando uma invertida da Fernanda, perguntando se elas queriam um desodorante ou um creminho pra fazer VT. Eu achei que foi bem pesado aquilo, viu? E é óbvio que a Bia tá querendo aparecer e tá querendo forçar a barra. Ela mesma admitiu, junto com a Alane, que ela ia fazer isso caso ela fosse parar no paredão. Elas prometeram afrontar e debochar, mas por enquanto elas ficaram mesmo só nesse afronte todo. Só que eu tô achando demais uma forçação de barra das duas. A Alane agora tá querendo levantar a perna toda hora e a Bia tá enchendo o saco com essa coisa de "E Brasil do Brasil", gritando toda hora quando ela é provocada. Ainda que ela seja essa pessoa como o Instagram dela mostra, toda hora ela fazendo isso soa como uma coisa forçada e nada orgânico. E aí parece que não convence o público. A Alane tá querendo forçar a ser uma atriz, mas a Fernanda consegue convencer inclusive mais fácil do que a própria Alane. Eu disse para vocês que o apoio à Alane não é absoluto e a Fernanda ainda pode reverter isso tudo. Ela só também precisa ter cuidado para não carregar demais nas críticas. E se ela fizer essa jogada de deixar as meninas ansiosas e no final mandar uma Yasmin, vai ser ótimo para ela. Ela vai ficar marcada como uma grande jogadora. Mas não dá para cagar no pau agora, né? Ainda mais nesse momento de que o Matheus mexeu com tudo. Pouco depois do Tadeu sair do ar, a Bia e a Alane ficaram orgulhosas por terem feito o que elas prometeram. Elas afrontaram. Mas o Rodriguinho não gostou. E ele inclusive disse isso para Isabelle, que todos ali são adultos e que a Bia poderia ser um pouquinho mais comedida nas atitudes dela. A Isabelle não quis falar nada, mas ela ficou com aquela cara dela meio que concordando com essa observação do Rodriguinho. E aí, durante a festa, a Fernanda comentou com o Michel que a Bia tá dodói da cabeça e que tá sem o remedinho dela. Aí ela assegura que não se incomoda com a Beatriz, mas diz que ela dá muito showzinho. Aí a Fernanda diz que ela tem 32 anos e é mãe de 2 filhos e que não pode cair no deboche das duas meninas. Mas é o que faz ela ser a vilã. Acaba sendo muito engraçado. A Yasmin então ficou bem preocupada de ir pro paredão e disse pra Vanessa que ela precisava muito ganhar o anjo para conseguir escapar de lá. A Vanessa assegura que a Fernanda não vai mandar a Yasmin pro paredão, mas a Yasmin não ficou muito certa disso. Ela prefere se precaver do que se arriscar. Aí elas torcem pro anjo cair pra cima dela. Aliás, foi no meio desse show do Tiaguinho que a Beatriz levantou a pulseira e começou a debochar da Fernanda.
Enquanto isso, logo depois do show, tocou Voando pro Pará e a Alane começou a dançar. E eu acho que ela também tá querendo se apropriar dessa pauta regional, porque isso é o que a Isabelle faz e dá muito certo com ela. Só que eu acho que com a Alane isso não vai pegar muito. Aí a própria Alane depois reclamou que ela tá com medo desses deboches que elas fizeram pegarem mal para elas e elas se igualarem a Fernanda. O problema é que pega mal, né? Aí o Bila também foi conversar com a Lady e ela disse que ela não compra o BO de ninguém, mas compra os BOs que valem a pena. Aí o Bila disse que as meninas que podem comprar o BO das outras podem acabar envolvidas em tretas que nem são delas. Aí a Lady disse que ela não vai comprar um BO que não vale a pena. Aí o Bila disse que a Fernanda estava errada na briga com a Alane e que as meninas superpoderosas estão comprando uma briga da Alane e envolvendo a Yasmin também. E todos acabam se envolvendo nessa história e que isso vai virando uma bola de neve. O Bila diz que o problema com o Davi foi justamente esse, inclusive. E que bom que o Bila tá dizendo que estão pegando coisas pequenas e transformando em coisas grandes. Porque ele foi o que mais fez isso até aqui, né? Transformando pequenas coisas em um grande problema. Já as meninas superpoderosas querem combinar o que elas vão dizer e como elas vão debochar no Sincerão. Algo que nem elas sabem se vai acontecer ou não. Estar na mira não significa que todos serão indicados. Fica meio chata essa combinação. E eu tô dizendo que isso pode gerar até uma certa aversão a elas. Elas até repetem que elas precisam fazer no Sincerão a mesma coisa que elas fizeram lá na mira, especialmente com a Alane levantando a perna para Fernanda. Aí o Alegrete disse que os deboches foram até bonitos e até bem posicionados, mas elas não podem ficar querendo repetir isso toda hora, porque senão fica exagerado, mesmo com a Fernanda sendo uma pessoa má na concepção delas. A Denisiane então prometeu que ela vai segurar mais a onda dela, e a Beatriz também, porque ela sonhou que ela era expulsa por causa de alguns de seus deboches. Então é melhor ficar logo ligada nisso, né? E é isso que caga a estratégia delas. Justamente querer pintar as três meninas como de coração bom e a Fernanda a pessoa amada da história. Isso é um julgamento de caráter que não cabe a elas e soa muito como um falso moralismo. Aí a Pitel disse que a Bia fica com a língua no cu o dia todo e no ao vivo ela quer fazer graça. Aí o Juninho disse que não é bem assim que se joga e que essa atitude pode ser vista como antijogo. Ele disse ainda que a Beatriz quis oprimir a Fernanda com a história da pulseira. Eu não acho que seja isso. Eu achei que não cabia ela reclamar da Fernanda de falsa, porque o BO não é dela, mas é da Alane. E isso sim pode dar muito errado com o público aqui fora. Aí a Fernanda não gostou das provocações da Bia na festa, porque ela ficava levantando o braço toda hora e disse que essa atitude é bastante infantil. A Fernanda estava bem puta e ela mesma disse que ela precisava se controlar porque o problema dela não era necessariamente com as palavras, mas com as atitudes dela e que ela tem medo de não se controlar e dar uma porrada na Bia. A Pitel até sugeriu então que ela jogasse a Bia na piscina. Já a Fernanda diz que ela não leu o livro de regras e que ela não sabe bem o que pode ou o que não pode ser feito lá. Aí a Pitel lembrou que a Bia fica o dia todo calada e resolveu falar apenas na hora do ao vivo para debochar. Aí a Fernanda inclusive saiu bem cedo da festa porque ela não estava mais afim de ver os deboches das duas. O Marcos também já está começando a se incomodar com as atitudes das meninas superpoderosas e os deboches da Bia e da Alane. Ele disse para Lady que ele não gostou da atitude ao vivo das duas de debochar. O Marcos achou exagerado e acredita que isso está incomodando não só lá dentro, mas aqui fora também. Aí ele ficou puto com esse deboche todo, porque elas poderiam ter feito isso em outro momento e que isso incomodou bastante, porque acaba tirando inclusive
a própria razão das meninas. Aí o Bila estava ouvindo o papo do Marcos com a Lady e ele foi até o quarto do líder para saber como é que as coisas estavam e se a Fernanda estava bem. Aí a Fernanda disse que ela estava bem e que estava tudo ok com ela. Aí depois que ele se retirou do quarto do líder, ela disse que ela até gosta do Bila, mas sabe que não pode confiar nele. Ela inclusive o chamou de vira-casaca e diz que ele muda o jogo dele de uma forma bem rápida. Aí o Rodriguinho falou com a Yasmin e disse que ele também não gostou do que ele viu da Bia no ao vivo e muito menos do que a Alane fez e que ele passou isso pro Alegrete para ele avisá-las. A Yasmin igualmente disse que ela achou essa atitude das meninas altamente desnecessária. Aí a Vanessa compara a Beatriz com o Gil do Vigor e o Rodriguinho teme que ela parta para baixaria no Sincerão. Ele também rebate a Vanessa e diz que o Gil do Vigor era muito inteligente e sabia o momento certo de parar e que a Sara o ajudava bastante a permanecer no eixo. Eles entraram na discussão sobre se a Bia é ou não um personagem ou se ela é mesmo desse jeito. O Rodriguinho disse que o Gil não era um personagem, mas que a Beatriz é um personagem porque ela só muda em momentos específicos quando a câmera tá na cara dela, porque na maioria das vezes ela não é desse jeito. Já a Vanessa e a Yasmin acharam que a Bia é mesmo desse jeito e que ninguém segura um personagem por tanto tempo assim. O Rodriguinho disse que ela só aparece querendo chamar a atenção quando a câmera tá em cima dela e lembra do que ela fez no dia da briga da Alane com a Fernanda. Ele disse que a Bia deu um show naquele dia. E ele diz que, inclusive, ela interrompeu o Tadeu no ao vivo. Isso sem falar que o Thiaguinho também deu um recado sobre como tratar os artistas. Parece que foi para Beatriz, né? Não sei se vocês acham a mesma coisa que eu achei. O Rodriguinho também disse que a Fernanda não é uma mulher de engolir esses deboches e que ela age muitas vezes por impulso e que poderia, inclusive, ter uma atitude um pouquinho mais radical. Em outro momento, a Vanessa também teve outro gatilho, que foi o de ficar sem fumar. E ela mesma disse que ela ficou tremendo porque ela não estava com isqueiro. Então a gente agora sabe que os seus gatilhos têm causas bem mais práticas do que as que ela queria que a gente acreditasse. Ela ficou mais calma quando levaram o isqueiro para ela conseguir fumar. Aí o Marcos então foi falar com a Alane e ele diz que ele achou horrível a atitude delas de ficar balançando as pulseiras na frente da Fernanda para provocá-la. Além também de reclamar do que elas fizeram no ao vivo com o Tadeu, debochando da Fernanda. A Alane disse que ela se sentiu mal depois e que foi ruim o que elas fizeram e que ela conversou com as meninas sobre isso e que elas não vão mais se posicionar dessa maneira. Lá no quarto do líder, o Rodriguinho disse que ele não imaginava que a Fernanda ia colocar uma mira na Yasmin. Ela disse que ela precisava de 4 pessoas e deu a mira para Yasmin por causa da Yasmin não ter cumprimentado ela depois que ela venceu a prova do líder. A Fernanda admite que ela queria colocar a pulseira era no Bila, que ela não gosta dele também. Depois, o Rodriguinho disse que o que deixou a Yasmin revoltada é que ela poderia ter colocado essa mira no Matheus e a Fernanda alega que ela não tem nada contra o Matheus. E a Pitel lembra que a Yasmin resolveu comprar o lado de lá da briga e que não quis se posicionar sem menos saber qual era a versão da Fernanda para essa briga toda. Apesar disso, a Fernanda disse que a sua indicação final seria na Denisiane e que vai engolir o sapo do deboche da Beatriz e da Alane no ao vivo. Ela ainda disse que tá com uma vontade de dizer para Beatriz que ela tá com muito hormônio acumulado e que tá faltando rola para ela mamar. A Pitel, inclusive, disse que a Fernanda tá ficando muito subterrânea. A Fernanda diz que metade dos problemas na vida das pessoas é falta de rola e a outra metade é a falta de dinheiro. Aí o Marcos foi conversar com a Yasmin e disse para ela que a atitude da Alane e da Beatriz é dar o prêmio para Fernanda de bandeja. O Marcos diz e a Yasmin confirma que essa atitude das duas foi bem ridícula e que deixou todo mundo ali bastante incomodado. O Marcos estava tão pilhado nessa raiva das meninas
que a Lady disse pra ele parar porque ele estava absorvendo um BO que não era dele. Aí ela promete que vai falar com as meninas e dizer que tudo que elas fizeram foi ridículo e que elas não precisavam disso. E mesmo sem receber os conselhos da Lady, Alane mesmo falou pro Alegrete que ela ficou com medo de perder a razão e perder o público por causa do seu deboche pra Fernanda. E isso sim pode fazer ela perder muito mais que a razão, porque fica muito chato o que ela fez. Ainda mais para a própria imagem que ela vende. Ela ficou se sentindo mal e depois ela confessou pro Matheus que ela sentiu que pegou pesado com a Fernanda. Aí ela também reconhece que a Beatriz igualmente pode perder a razão se continuar nos deboches desse jeito. E o Matheus até disse que o Tadeu ficou espantado com essas atitudes da Beatriz de interrompê-lo no ao vivo. Aí o Bila foi atrás de conseguir um beijo da Giovanna e disse que ele não aceitava mais selinhos. Aí a Giovanna disse pra ele perguntar pra Lady porque ela disse que falou o que queria pra Lady. Mas aí o Bila disse que queria ouvir isso da própria Giovanna. Aí a Giovanna voltou a explicar que ela tem medo das coisas saírem do controle dela por se envolver com outro cara e que isso poderia dar ruim pra ela e pra ele. Aí o Bila então chamou a Lady e ela disse que se o Juninho quisesse, ela ia acabar beijando ele e deixando a coisa rolar, algo que não aconteceu. Depois disso, o Bila conseguiu beijar a Giovanna. E não foi só uma vez, viu? Depois, eles também ficaram incentivando o Juninho a ir atrás de beijar a Lady, o que também não aconteceu. E em outro momento, o Matheus e a Denisiane foram conversar e ela diz que ela não consegue ter uma entrega pra ele porque ela prioriza as meninas. Aí ele disse que tá tudo bem pra ele. Aí ela diz que se ela pegar um anjo, ela vai se sentir mal de dar pras meninas e não dar pra ele, porque os dois dormem juntos e se beijam. Aí o Matheus disse que ele não é planta, que ele tem as suas opiniões, que ele se posiciona, mas que quando precisa ele não se importa muito dela priorizar as meninas e que ela o priorize apenas quando ela se sentir confortável para isso. Aí ela respondeu que teme dar uma patada nele por causa desse clima todo. Aí a Vanessa contou pra Bia que ela teve uma conversa esclarecedora com Davi e que não pretende mais votar nele no próximo paredão e admite que se fudeu por ter um coração mole. A Vanessa diz que parou de achar que o Davi é um manipulador ou esse vilão todo. Aí ela diz que lá vê que o Davi é apenas o equivocado e que ele não faz nada por maldade. A Bia disse que ele é desesperado, mas também sente que ele não é uma má pessoa. Aí a Vanessa diz que se tiver de sair por ela ser desse jeito, ela vai sair e que tá tudo bem porque ela diz que ela tá em paz, pois ela não consegue guardar rancor de ninguém e que guardar rancor faz mal pra ela e que por isso ela tomou essa atitude para não deixar o ranço crescer dentro dela. Aí a Beatriz diz que ela já armou todo um discurso pro Sincerão para falar na cara da Fernanda. Algo que ela provavelmente, talvez até tenha chance ou não, né? A gente não sabe ainda. Ela explica tudo como se ela fosse fazer uma publi das marcas que patrocinam o programa. Enquanto isso, a Fernanda se preparava para dormir e diz que ela acha que a Bia tá dodói da cabeça. A Pitel disse que não. E aí eles tentam pensar no que fazer para contornar o clima ruim que ficou na festa por causa do que as meninas fizeram lá. Aí ela disse que ela tá com muita vontade de ir para cima mesmo e que ela não é de levar desaforo para casa e que tá com pensamentos doentios de pegar a cara de alguém e bater na porta de vidro. Mas ao invés disso, ela disse que vai cagar para essas atitudes das meninas. Aí o Rodriguinho então aconselha a Fernanda a não deixar que isso influencie as suas atitudes e que isso não suba a sua cabeça. E aí, ela diz que agora ela vai focar a energia dela em malhar e fazer a prova do líder para quem sabe ganhar mais uma vez. Seria um anjo e 2 líderes para ela. O Rodriguinho disse que na pior das hipóteses, eles estão muito bem, pois eles estão no VIP, estão com a liderança nas mãos e o comando do jogo também. Em outro momento, a Fernanda também elogiou a Raquel Sherazade e lembrou que ela é uma mulher de 50 anos que não ia discutir com uma menina de 20 e que ela irritava as pessoas na fazenda apenas porque ela sabia falar. E de fato, era assim mesmo que a Raquel
Raquel se posicionava. Aí a Fernanda se compara com a Raquel e diz que ela não pode se comparar com uma menina de 22 anos. Aí elas lembram que na Fazenda o clima é muito mais hard que no BBB, porque na Fazenda o posicionamento precisa ser o tempo todo. Mas dizem que elas precisam também fazer algo semelhante lá. O negócio para elas é segurar as pontas, porque às vezes elas deixam isso escapar. Seja como for, a Denisiane também já é mais madura que a Beatriz e foi falar com ela e disse que ela passou do ponto sim e que se ela for por esse caminho, ela vai acabar soando forçada aqui fora. E olha, alguém lá percebeu o que o público igualmente percebeu aqui fora. Ela lembra que a Beatriz também vive dizendo que essa edição do BBB é dela e que isso pode soar muito mal aqui fora. A Beatriz agradeceu os conselhos da Denisiane e diz que ela não age com maldade, mas que ela vai continuar reforçando que ela é muito intensa. A Beatriz é tão intensa que a intensidade do ranço do público contra ela também está aumentando na mesma proporção. E lembram que a Fernanda, Pitel, o Rodriguinho disseram que o Juninho se queima sozinho? Então, foi isso que ele fez. Ele foi atrás de conversar com a Alane. Aí ela disse que se sentiu injustiçada pelas palavras da Fernanda na discussão que rolou na academia e deixou bastante claro que ela pode votar nele. Mas quando ela disse que sempre se olha no espelho, foi que o Juninho aproveitou e deu em cima dela. E ele acabou mesmo dando em cima dela. Ele disse que se fosse lá fora, ele ficaria com ela. E essa foi a parte que mais pegou da conversa dos dois. Depois ele disse que a Bia tá exagerada e que pretende conversar com ela sobre isso. O resto da conversa dos dois, da Alane com o Juninho, nem importou muito, porque a gente acabou se pegando só nesse detalhe. E aí quando tocou a música dela, ela se levantou e deixou o Juninho falando sozinho. Pouco depois, ela repassou essa conversa para Denisiane, para Beatriz e até chamaram a Leide. A Alane contou que ela percebeu o quanto o Juninho é manipulador e que ele sabe fazer um jogo de palavras que acaba causando confusão na mente das pessoas. E aí, ela disse que se ela demorasse mais um pouco nessa conversa, ela acabaria com a cabeça dela mexida por causa dele. Aí ela conta pra Leide que ele deu em cima dela. Inclusive, a Alane chamou o Juninho de merda. Aí a Leide diz que ela não se importa com o Juninho e que tá nem aí. E aí ela resolveu criticar a postura da Bia no ao vivo. Depois de alguns minutos, a Leide disse que ela não queria mais brincadeiras ou chips com o Juninho. Ela pode até parecer que não deu tanta importância, mas que ela queria dar uma volta no Juninho, é claro que ela queria. Como ela queria, isso ficou claro pra gente. Aí ela repassou pro Buda essa conversa e ela tava bem puta com o que a Alane contou pra ela. E o Juninho percebeu que a conversa rolou, já foi atrás de conversar com o Buda pra saber o que a Leide tinha dito pra ele. E aí ele tentou inverter a história, dizendo que a Alane acha que ele tem um compromisso com a Leide, quando na verdade ele não tem compromisso com ninguém e que ele ia mesmo fazer esse jogo para confundir as pessoas. Bem que o Rodriguinho avisou que o Juninho ia se queimar sozinho, né? E aí, só para terminar a festa, a Bia foi conversar com o Marcos e aí ela disse que queria pedir desculpas pro Tadeu porque ela foi atravessada com ele no ao vivo, que ela foi debochada e que ela se sentia envergonhada por causa dessa atitude dela. Depois ela disse o quanto ela fica emocionada em usar um shampoo da marca patrocinadora do programa, de participar da festa do patrocinador do programa, do Boninho fazendo o programa do jeito que ele faz e todas essas coisas. A Bia tava puxando o saco, sério mesmo. É como se ela só se importasse com essas coisas ao invés de focar nela e no jogo dela. E eu acho que a Bia é o que ela mesma define sobre ela, que ela é desesperada e afoita. E eu ainda incluo por mim mesmo que ela também é muito deslumbrada. Ela sonha em ser famosa e tá tudo bem sonhar com isso, mas falta um pouquinho mais de consistência na moça. Até porque ficar gritando Brasil do Brasil o tempo todo não gera sequer uma identificação. Isso é só um bordão do Gil do Vigor mesmo e não vai funcionar. Essa falta de personalidade da Bia é o que deixa ela apagada. Ela poderia render muito mais se ela deixasse esse deslumbramento de lado e também o puxa-saquismo e começasse a expor as suas próprias ideias, as suas próprias atitudes
sem querer achar que ela precisa vender uma barraquinha lá do Brás. Ela pode fazer isso e ela já mostrou que ela sabe fazer isso. Aí a festa acabou e todos foram lá pra dentro da casa. O Bila admitiu que ele tá se envolvendo mais forte com a Giovana, os dois se beijaram várias vezes e de novo dentro da casa antes de dormir. Aí a Leite disse que agora acabou a graça com o Juninho e que ela não quer mais que ninguém brinque com o nome dos dois. A Vanessa e o Rodriguinho também admitiram que eles estão mentalmente cansados do BBB e de toda essa dinâmica de lá, além da rotina que eles precisam seguir todos os dias. A Vanessa também diz que ela não tem em quem votar e comenta com o Rodriguinho que ela não gostou da atitude da Bia no ao vivo e muito menos do afronte dela para Fernanda. E eu venho dizendo para vocês, o público tá começando a pegar ranço da Bia, mas muito mais da Vanessa, viu? Independente do que a gente pense ou não da Bia ser desse jeito, do jeito que ela é, já tá sendo bem cansativo da gente de ver isso tudo. E enquanto todos iam dormir após a festa, o Davi foi o primeiro a acordar para ficar acampado ali perto do Big Fone. Ele ficou horas andando de lá para cá na casa. Foi chato de ver, inclusive. Aí veio a prova do anjo e ela começou bem cedo. Era um pouquinho mais de 11 horas da manhã quando eles receberam o anúncio para se prepararem para a prova. E aí veio o sorteio da prova pouco depois. Igual como acontece na Fazenda, não são todos que fazem a prova de fogo por lá. No BBB, não são todos que fazem a prova do anjo nessa temporada. No sorteio, quem se deu melhor foi as fadas. Elas conseguiram 2 delas na prova, além do Alegrete, e ainda tinha o Marcos e a Leide ali, os agregados. Das 4 miras do líder, apenas a Denisiane ficou de fora da prova. Os sorteados e as suas ordens de jogo foram 1 Bila, 2 Alane, 3 Marcos, 4 Leide, 5 Yasmin, 6 Bia, 7 Matheus e 8 Michel. Ficaram de fora da prova do anjo Rodriguinho, Vanessa, Lucas, Juninho, Davi, Isabelle, Denisiane, Raquel e Pitel. A prova consistia em 4 etapas. Na primeira etapa, eles recebiam uma bolsa e um copo sem fundo. Ao acionar o cronômetro, eles tinham que encher um barril e resgatar a bolinha branca. Na segunda etapa, eles tinham que encontrar a bolinha dourada nas muretas, apenas furando os buracos com os braços. Na terceira etapa, eles tinham que pedalar na bicicleta e resgatar a outra bolinha. Na quarta etapa, eles colocavam as bolinhas em um cilindro e depois acionavam o botão para encerrar a prova. Quem fizesse a prova do anjo em menor tempo venceria. O Bila foi o primeiro a jogar. O cara que se acha o jogador se deu bem mal na prova pela total falta de estratégia dele. Ele nem percebeu que o copo tinha um furo no fundo. Ele deixou a água escapar muito fácil. E ele perdeu muito tempo nessa primeira etapa. E perdeu muito tempo também na terceira etapa, a de pedalar. Ele não conseguia pedalar direito. E o problema dele foi não ter percebido que a prova não era sobre força, era sobre ritmo e cadência. O que é estranho para um músico não saber dessas coisas, né? Ele foi um dos piores desempenhos da prova com 361 segundos. Em seguida veio a Alane. E ela começou bem, ela fez a etapa do cilindro até num bom tempo. Só que ela fez muito esforço na fase do copo e quando ela começou a pedalar, ela reclamou de dor na barriga. E aí, quando ela viu que não ia dar, ela simplesmente começou a mexer nos pedais com as mãos. O Tadeu interveio e disse que isso não podia. Ela contestou, dizendo que ninguém disse que não podia. E aí, o Tadeu disse que ela estava eliminada da prova. Quando ela voltou para casa, lá no quarto das fadas, ela começou a reclamar porque ela foi eliminada e repetiu que o Tadeu falou que eles tinham que fazer o que o dummy demonstrou. Só que ela disse que o dummy não colocou a mão embaixo do copo sem fundo e que isso era só uma estratégia. Foi uma estratégia bem furada, inclusive a da moça, né? Aí de justificativa dela também. Aí depois ela disse que ficou com medo de ter passado vergonha. Passou, menina, e muita vergonha. Aliás, foi engraçado o Rodriguinho dizendo que ela tinha que pedalar e não mandalar. Eu admito, eu ri muito da cara da Alane nessa hora. A seguir veio o Marcos
e ele setou o menor tempo a ser batido, fazendo a prova toda em 275 segundos. Depois dele veio a Lady e ela fez em 313 segundos, quase eliminada já. A Yasmin veio depois e até a primeira etapa foi bem feita, mas ela perdeu muito tempo na terceira e ela fez um total de 330 segundos. A Beatriz veio a seguir e ela foi muito afoita e sem nenhuma estratégia. Para ela, era muito mais importante escapar da mira simplesmente usando uma estratégia. Então, a Beatriz simplesmente não quis fazer nenhuma estratégia. Ela foi toda destrambelhada mesmo e fez a prova toda em 392 segundos. Superou o Bila no pior desempenho. A seguir veio o Alegrete e ele foi muito rápido, apesar do tombo na primeira fase, quando ele acionou o botão e escorregou a seguir. Ele se recuperou fácil, se levantou e teve uma boa estratégia com o copo, de não encher demais para não deixar a água escapar, e se deu bastante bem nessa fase. Depois, ele ficou errando ali as muretas, mas ele achou a bolinha dourada até com uma certa rapidez. E ele tirou essa diferença de tempo pedalando. Ele foi com garra no pedalo e ele concluiu a prova dele em 250 segundos. O melhor desempenho, mesmo sem ter uma grande estratégia por trás. Mas ele tinha muita força. E por último, foi o Michel. Ele teve uma boa estratégia no copo, aonde ele ia rápido quando o copo estava vazio e voltava mais lentamente quando o copo estava cheio. Ele também não desperdiçou água. A seguir, ele foi bastante rápido nas muretas, ele achou logo de primeira, mas na bicicleta foi onde ele perdeu muito tempo. Ele demorou a encontrar o ritmo da bicicleta, mas foi o terceiro melhor desempenho. Ele fez tudo em 291 segundos. E aí o Tadeu chamou todos eles para dar o anúncio da prova. Já disse que todos eles deram o melhor para essa prova e essas coisas aí de sempre que ele faz. E disse que apenas 3 pessoas conseguiram fazer a prova em menos de 300 segundos. Eram elas Michel, Marcos e Matheus. E aí ele revelou que 250 segundos o Alegrete era o anjo da semana. Isso aí deu uma bela de uma mexida com os planos da Fernanda, porque obviamente a Denisiane já estava salva do paredão por causa do Matheus. E ela mesma percebeu isso na hora. Vejam a cara de cu dela quando a Pitel recebeu o monstro. O primeiro momento aí foi convidar para o almoço do anjo e ele levou o trio das meninas superpoderosas pro almoço do anjo. E pro monstro, ele deu tempo de tela pra Pitel e pro Juninho. Os planos da Fernanda com relação a Denisiane foram por água abaixo nesse momento. A Pitel saiu do VIP e foi direto pra xepa. E por isso, a Vanessa já ficou bastante preocupada em ter que reorganizar as coisas, porque cada um dessa vez já tinham separado as suas quantidades de alimentos por toda uma semana. Precisariam rearranjar para encaixar a Pitel na xepa. E o Juninho disse que ele foi pro monstro por causa de sua conversa com a Alane durante a festa, aonde ele deu em cima dela, e ele reconhece isso. Ele também reconhece que ele foi azucrinar as meninas, dizendo que elas mandaram muito mal no ao vivo. Já a Denisiane e a Bia e a Alane foram ver o lado positivo da coisa, que pelo menos foi alguém do lado deles que venceu. Mas ainda assim, elas disseram que é foda passar por isso. Mas ao menos, elas também disseram que uma delas vai escapar do paredão. Depois, a Alane disse que ela pretendia pedir desculpas para Fernanda pelo deboche dela. Mas a Denisiane disse para ela não fazer isso se ela sente que não é de coração. Por isso mesmo, ela não tem que pedir desculpas por algo que ela não sente que ela deve pedir. E se ela fizer isso, vai ficar muito forçado pra gente, inclusive. Aí a Alane mesmo admite que ela nem tem vontade de olhar na cara da Fernanda e que, de fato, ela não quer pedir desculpas pra ela. E que esse movimento seria apenas para ela ter um respaldo caso ela vá pro paredão e precise falar lá na cara da Fernanda no Sincerão. A Denisiane disse pra ela não fazer isso e ela acabou não fazendo. Só que a Fernanda tava lá na central do líder, ela ouviu parte da conversa e entende que isso era só uma estratégia das meninas, esse tal pedido de desculpas, e ela ficou bem pé da vida com isso. Aí, por causa de ouvir todo esse papo, a Fernanda teve que mudar a sua indicação.
Ela saiu da Denisiane porque ela sabe que será imunizada pelo Matheus e ela pretende indicar a Bia. Ela também não pretende indicar a Alane, pelo menos por hora. Aí o Rodriguinho ajudou dizendo que a Denisiane foi mais neutra em aceitar a Mira, mas a Bia já debochou e chamou ela de falsa e ela não aceitou ir pro paredão. Por essa atitude dela, a Bia merecia ser a indicada. A Fernanda mesmo queria indicar a Alane porque ela disse que ela quer virar logo essa página, mas o Rodriguinho disse que a Bia vai falar tanta merda no Sincerão que a própria Fernanda pode simplesmente tirar proveito disso e dizer que ela não tá nem aí pro que a Bia pensa sobre ela. Aí a Fernanda disse que a Bia precisa do remedinho dela e que não vale a pena perder tempo com ela. Aí o Rodriguinho compartilha que todo mundo na casa não gostou da atitude da Alane e da Beatriz no ao vivo e todos concordam que elas passaram vergonha e que a Bia passou boa parte da festa se desculpando por sua atitude. Aí o Rodriguinho também contou pra Fernanda que o Juninho deu em cima da Alane, o que deixou a Fernanda bem chocada. A Fernanda diz que o próprio Juninho se queima sozinho. Aí ela conclui que o Juninho e o Bila são duas pessoas que não dá pra confiar e que ela não quer jogar com eles porque não vale a pena. Mas ela também pretende pensar mais a fundo sobre indicar a Bia, porque ela disse que a Bia vai fazer muita cena no Sincerão e que ela não tá muito afim de aturar isso. Apesar de tudo isso, a Fernanda ainda não pretende indicar a Yasmin. Só se der muita coisa errada aí, só sobrar a Yasmin pra ela, né? Aí a Bia foi conversar com o Juninho e pediu pra ele não ficar falando sobre ela ser exagerada e forçada. E ele disse que ela é exagerada e forçada assim e que ela finge estar cantando a letra lá das músicas dos artistas sem nem conhecê-los e nem saber sobre a história e a música deles. Ele disse que tudo isso soa bem fake pra ela. E nesse ponto, soa mesmo, não dá pra dizer que não. Só que a Bia não aceitou o que o Juninho disse pra ela e eles discutiram e foram até pro embate. A Bia já colocou ele como alvo de votos e ele já sabe que as meninas vão votar nele, provavelmente ele também vai pro paredão por causa disso, e ele meio que fez isso já de caso pensado. Rodriguinho até chamou a atenção dele, mas eu tenho a leve impressão de que o Juninho não entendeu que agora ele tá sozinho mesmo nesse jogo, que ele não pode contar com os gnomos. Já a Isabelle também ficou chocada em saber quando a Raquel e a Giovana contaram do afronte da Beatriz e da Alane contra a Fernanda na festa. E o Juninho reparou que o castigo do monstro ficou mais longe dos Big Fones, do tanto que eles falam que vai tocar esse Big Fone. Pouco depois, a Bia repercutiu a conversa dela com o Juninho e disse que ela teve a mesma impressão que a Alane, que o Juninho é muito manipulador. E o Bila entendeu que o Juninho botou um alvo enorme, não só na frente, mas nas costas dele para ir pro paredão, e que as fadas vão votar nele. E isso é algo praticamente certo, especialmente nessa fase aí dos grupos. Também teve um outro momento em que a Pitel e a Fernanda criticaram a Vanessa, a quem chamaram de prefeitura, que ela arruma treta, depois volta atrás, e aí ela fica de bem com todo mundo e que depois ela não sabe mais em quem votar. Olha que a Vanessa também pode acabar batendo nesse paredão justamente por causa dessa falta de alvos dela. Mas isso a gente vai descobrir juntos, né? Eu só posso dizer que motivos pra Vanessa ir pro paredão não faltam. Eu tô bem ansioso por essas reviravoltas do BBB nesse próximo paredão já. E a gente aqui no Faropop segue acompanhando junto com vocês na nossa cobertura do BBB 24. Então, continua aqui com a gente.